E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um LivroCast. Hoje a gente vai mergulhar no mundo do sucesso e para nos guiar nessa jornada, a Nicole está aqui com a gente. Olá, pessoal. A gente vai desvendar os insights do livro do Uma Bem que Ignoramos, do Jacob Petri. É isso aí, preparados para essa imersão. O Jacob, logo de cara, já joga uma história que mexe com a gente, né? Da Elizabeth Gilbert, autora do best-seller Comer, Rezar, Amar. Ah, sim? Sucesso, reconhecimento, tudo no lugar. Mas sabe quando falta alguma coisa? Sei bem. Ela se sentia profundamente insatisfeita. Essa é uma sensação que muita gente se identifica. Às vezes, alcançar o que a sociedade impõe como sucesso não significa de jeito nenhum que a gente está realizado, feliz de verdade. E o que a Elizabeth fez é de uma coragem absurda, né? Ela largou tudo e se jogou numa viagem de 1 ano para se redescobrir. É quase um reset na vida. Total. E essa busca pela autenticidade, sabe? Aham. Por entender quem você é de verdade é crucial. A Elizabeth, ela percebeu que precisava se alinhar com a própria essência para encontrar a felicidade genuína. E essa busca por autenticidade me lembrou muito do Barack Obama. Aquele discurso histórico na Convenção Democrata de 2004, ele era praticamente um desconhecido. E de repente cativou milhões de pessoas com uma comunicação simples, direta, humana. É incrível como um discurso autêntico, sem firulas, consegue tocar as pessoas, né? O Obama, a pintura valiosa que a Elizabeth encontrou, a Gisele Bündchen dominando as passarelas, o que eles têm em comum? O quê? Uma espécie de magnetismo natural que atrai e cativa. Falando na Gisele, o livro explora como o pai dela, o Valdir Bündchen, teve um papel importantíssimo no sucesso das filhas. Ele sempre focou nos pontos fortes delas, incentivando o que já era natural, em vez de ficar martelando em cima de supostas fraquezas. E esse é um ponto crucial, sabe? Muitas vezes a gente é condicionado a focar no que a gente não é bom e esquece de aprimorar nossos talentos, aquilo que a gente já faz bem. O Jacob usou o exemplo das irmãs Polgar, que foram treinadas desde cedo pelo pai para serem campeãs de xadrez. Elas se tornaram feras no tabuleiro. Mas será que essa especialização, essa pressão por excelência, sempre leva à realização pessoal? Fica a pergunta. Boa pergunta. Essa é a provocação do livro, né? Será que estamos investindo nosso tempo, energia e foco nas áreas certas? Nas áreas que realmente ressoam com a gente? E é que entra a definição de talento do Jacob. Interessante. Ele compara o talento a um sinal mais forte em determinadas áreas do nosso cérebro. É como se fosse a internet, sabe? Em algumas áreas, a conexão é mais rápida, mais potente. Adorei essa analogia. Faz a gente visualizar, né? Tem áreas que a gente simplesmente pega mais rápido. Que flui com mais naturalidade. A gente precisa identificar onde esse sinal está bombando, onde a gente brilha naturalmente. E sabe o que é mais louco? Muitas vezes, a gente ignora nossos talentos por achar que são simples demais. Verdade. Óbvios demais. Será que não estamos subestimando nosso potencial por causa dessa falsa modéstia? O livro nos convida a questionar essas crenças limitantes, a parar de boicotar os nossos próprios talentos. Muitas vezes, o que consideramos simples, banal, pode ser a chave para o nosso sucesso. E, para ilustrar a importância de ter um propósito, o Jacob coloca a gente frente a frente com a história do Viktor Frankl em Auschwitz. Nossa! Ele sobreviveu ao Holocausto porque se agarrou à sua missão, ao seu propósito. Em meio ao caos, ele encontrou um sentido, uma razão para continuar. É de arrepiar, né? Mostra como um propósito, a crença em algo maior pode nos dar uma força absurda, mesmo em situações extremas. A gente precisa ter um norte, um para-quê para enfrentar os desafios da vida. E aí, o Jacob nos traz um contraste, o experimento da prisão de Stanford. Jovens comuns, numa simulação de prisão, sucumbem à pressão psicológica em pouquíssimo tempo. Pois é. O que a gente tira disso? Que a falta de um propósito, de um sentido, de um norte na vida, pode nos levar à fragilidade, à desmotivação, à falta de resiliência. E o Jacob vai além, ele explora como o excesso de opções pode ser paralisante. Verdade. Ele cita um estudo que mostra como, diante de muitas escolhas, a gente tende a tomar decisões piores, menos vantajosas. É o paradoxo da escolha. Muitas vezes a gente fica tão perdido em meio a tantas possibilidades que acaba não escolhendo nada, ou escolhendo mal. É como se a gente precisasse de um filtro, de um foco, para tomar decisões mais assertivas. Para mostrar como um propósito claro faz a diferença, o Jacob apresenta o conceito Kelleher, inspirado no Herb Kelleher, fundador da Southwest Airlines. A companhia se destacou por ter um objetivo simples e direto: ser a companhia aérea de baixo custo. E essa clareza guiou todas as decisões da empresa. É inspirador, né? A gente vê como um objetivo bem definido, sem rodeios, pode ser a bússola para o sucesso. E essa ideia se conecta com a trajetória da Gisele Bündchen, né? Desde o início, ela e o pai definiram um objetivo claro: se tornar a modelo número 1 do mundo. É verdade.
E essa visão, essa meta, guiou as ações da Gisele, mesmo diante dos obstáculos. E por falar em obstáculos, o Jacob apresenta as 3 regras da primeira milha, inspiradas na história do Sylvester Stallone. Você gosta do Stallone? Adoro. A história dele é a prova de que persistência e resiliência são fundamentais. Total. Antes de emplacar Rocky, ele foi rejeitado por um monte de gente. Nossa. A primeira regra que ele tira disso é: crie imunidade à rejeição. Verdade. Os nãos fazem parte do processo, a gente não pode se deixar abater por eles. É como se a gente tivesse que criar uma casca grossa para lidar com as frustrações, né? A gente tem que aprender a usar os nãos como um combustível para seguir em frente. E a segunda regra é entender o paradoxo da apatia. A gente tende a evitar o desconforto, o esforço, a dor, mas é justamente a superação dos desafios que nos faz crescer, evoluir. Pô, é isso aí. A gente tem que sair da zona de conforto e se jogar na zona de crescimento, mesmo que dê um friozinho na barriga. E a terceira regra, evitar o erro da racionalização, é um alerta para a gente não cair na autossabotagem. Muitas vezes a gente inventa desculpas para justificar nossos fracassos em vez de encarar a realidade. É a fábula da raposa e as uvas, né? Não conseguiu alcançar as uvas. Ah, elas são verdes mesmo. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo e assumir nossos erros para aprender com eles. Isso é verdade. É preciso ter essa autocrítica para não cair na armadilha da vitimização e da estagnação. E essa honestidade nos leva a outro ponto crucial, a autenticidade. O Jacob usa o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, que nunca se intimidou em expressar suas convicções, mesmo diante das maiores autoridades. É inspirador, né? Ela era uma força da natureza, movida pelas suas convicções, sem medo de ser quem ela era. E o livro explora o poder das convicções também na história do Joshua Bell. Ele, um violinista super famoso, tocou no metrô movimentado e o adivinha. Quase ninguém parou para escutar. É de pirar o cabeção. A gente tende a ignorar o que não consideramos valioso, mesmo que esteja bem na nossa frente. Nossas convicções moldam a nossa percepção do mundo. É como se a gente vivesse num mundinho particular, filtrado pelas nossas crenças e valores. Exatamente. E do Jacob usa outro exemplo, o dos médicos, Barry Marshall e Robin Warren. Eles descobriram uma bactéria que causa úlcera, mas a comunidade médica ignorou por anos porque ia contra tudo que eles acreditavam na época. Dá pra ver como as convicções, quando se tornam dogmas, podem ser um obstáculo pro progresso. É preciso ter a mente aberta para novas ideias, novas descobertas. A gente precisa estar disposto a questionar o que a gente considera verdade absoluta. E essa abertura para o novo nos leva a outro ponto, a inteligência. Olha só. O Jacob usa a partida de xadrez entre o Garry Kasparov e o computador Deep Blue. O Deep Blue analisava milhões de jogadas por segundo, mas quem venceu? O Kasparov. Essa história nos faz questionar o que a gente considera inteligência, né? Será que ela é só capacidade de processamento, de lógica? Ou será que tem algo mais? E aí o Jacob apresenta a pesquisa da Carol Dweck sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Quem tem mentalidade fixa acredita que a inteligência é imutável. Enquanto quem tem mentalidade de crescimento acredita que a inteligência pode ser desenvolvida. E a mentalidade de crescimento é fundamental para o sucesso. Acreditar que a gente pode aprender, evoluir, nos impulsiona a buscar novos desafios. É como se a gente abrisse um leque de possibilidades para o nosso desenvolvimento. Para ilustrar a importância do esforço e da persistência, o Jacob conta a história dos Beatles em Hamburgo. Antes da fama, eles passaram horas e horas tocando em bares, lapidando o talento, aprimorando as habilidades. É a prova de que não existe sucesso da noite para o dia, né? Mesmo os grandes talentos precisam de dedicação, de esforço, de disciplina. A gente precisa estar disposto a ralar para alcançar nossos objetivos. E ele ainda desmistifica a ideia do prodígio. Mesmo quem tem talento natural precisa se esforçar, se dedicar para chegar ao topo. Ninguém nasce pronto, a gente precisa construir nosso caminho. E para encerrar essa primeira parte da nossa conversa, o Jacob apresenta a lei da tripla convergência. Que lei é essa? Me explica. A lei da tripla convergência nos diz que o sucesso acontece quando talento, paixão e lenda se alinham. É como se a gente encontrasse a intersecção perfeita entre o que a gente ama fazer, o que a gente faz bem e o que nos permite viver disso. E o livro nos convida a refletir sobre como aplicar essa lei em nossas vidas. Exato. A gente precisa identificar nossos talentos, seguir nossas paixões e encontrar uma forma de transformar isso em renda. E aí que entra a importância de definir um propósito, um objetivo que nos guie nessa jornada. Exatamente. A gente precisa ter um norte, um para-quê, que nos motive a seguir em frente. E para ilustrar como essa jornada pode ser desafiadora, o Jacob nos leva para os bastidores da carreira da Gisele Bündchen.
Ela enfrentou muitos obstáculos no início da sua trajetória. E ela superou esses obstáculos porque se manteve focado no seu propósito, nas suas convicções. E para ilustrar a importância de lidar com a rejeição, o Jacob nos conta a história de um concurso de beleza para modelos. Muitas candidatas desistem logo de cara por causa da pressão psicológica e do medo do fracasso. E o Jacob destaca que a gente precisa criar imunidade à rejeição. Os nãos fazem parte da jornada. E precisamos aprender a lidar com eles. Exatamente. E para exemplificar o poder das convicções, ele nos apresenta a história de um casal que comprou uma pintura em brechó. Sim. Eles acreditavam que a pintura era valiosa, mesmo sem ter certeza. E essa convicção os levou a investigar a fundo a origem da pintura, até descobrir que era uma obra de arte autêntica. E o livro também explora o efeito Pigmalião, que nos mostra como as nossas expectativas influenciam os nossos resultados. Se acreditamos que vamos ter sucesso, as chances de alcançarmos o sucesso aumentam. Totalmente. E o Jacob usa o exemplo de um estudo com professores e alunos. Os professores que acreditavam que seus alunos eram talentosos, mesmo que não fossem, conseguiram extrair um desempenho melhor desses alunos. É incrível como a nossa crença no potencial do outro pode impulsionar o desenvolvimento. E para encerrar essa parte da nossa conversa, o livro nos leva para o mundo dos relacionamentos online. As pessoas tendem a criar perfis idealizados que não correspondem à realidade. E o Jacob nos convida a refletir sobre a importância da autenticidade, de sermos nós mesmos, mesmo no mundo virtual. E ele destaca que a beleza autêntica que vem de dentro é muito mais poderosa do que a beleza superficial. E para ilustrar essa ideia, o Jacob nos conta a história da Gisele Bündchen. Legal? No início da sua carreira, ela foi criticada por ter o nariz grande demais para ser modelo. Nossa. Mas ela não se deixou abalar pelas críticas. Ela acreditava no seu potencial e se manteve fiel à sua essência. E essa autenticidade foi fundamental para o sucesso dela. Exato. E para encerrar essa primeira parte do nosso mergulho no livro, o óbvio que ignoramos, gostaria de destacar a importância de questionarmos as nossas crenças limitantes. Concordo plenamente. Muitas vezes, o que nos impede de alcançar o sucesso são as nossas próprias convicções. E o Jacob nos convida a buscar a autoconsciência, a nos conhecermos e a construirmos uma base sólida para a nossa jornada. E essa jornada é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. E para ilustrar essa ideia, o Jacob nos conta a história do Bill Joy, um dos pioneiros da computação. Ele passava horas e horas programando, aperfeiçoando suas habilidades. E o Bill Joy é um exemplo de como a paixão e o esforço podem nos levar a alcançar resultados extraordinários. E para finalizar essa parte do nosso papo, gostaria de convidar vocês a refletirem sobre a seguinte pergunta. Quais são os seus talentos? O que vocês amam fazer? E como vocês podem transformar isso em algo que gere renda? É uma pergunta poderosa e o livro nos dá ferramentas para encontrarmos as respostas. Na próxima parte do nosso mergulho no livro, o óbvio que ignoramos, vamos explorar mais a fundo a lei da tripla convergência e como podemos aplicá-la em nossas vidas. Fiquem ligados. Combinado. E aí, pessoal? Voltando para nossa imersão no livro, o óbvio que ignoramos. Vamos mergulhar de cabeça na lei da tripla convergência. Lembre que a gente deu uma pincelada nela na primeira parte. Sim, sim. Aqui junta talento, paixão e renda, né? Isso. A fórmula mágica para um sucesso que vai além do superficial, que te realiza de verdade. E a trajetória da Gisele Bündchen, que a gente já mencionou, ilustra bem essa lei, né? Talento natural para ser modelo, paixão pelo que fazia. Boom. Transformou essa paixão numa carreira, numa fonte de renda absurda. Mas essa convergência não foi obra do acaso, né? Teve muito planejamento por trás. Disciplina e foco, ingredientes que muita gente ignora. Com certeza. E o pai da Gisele, o Valdir Bündchen, merece um troféu de coach, viu? Ele ajudou a traçar um objetivo claro desde o comecinho, ser a top model número 1 do mundo. E essa meta serviu como bússola para ela durante toda a carreira. Ter uma visão clara do que se quer alcançar faz toda a diferença. E a Gisele, mesmo com todos os nãos que recebeu no começo, se manteve firme do propósito. Isso me lembrou das 3 regras da primeira milha que o Jacob apresenta no livro. A primeira delas, criar imunidade à rejeição. Sim. Foi crucial para a Gisele, né? Ela não se deixou abalar pelas críticas e seguiu em frente. Exatamente. E é importante lembrar que a rejeição faz parte da jornada de todo mundo, né? Principalmente quando você se propõe a fazer algo diferente, ousado. O Jacob conta aquela história do concurso de modelos, que muitas meninas desistem logo de cara por causa da pressão, do medo de fracassar. A gente tem que aprender a lidar com os nãos. Usar essa energia como combustível para seguir em frente.
E a segunda regra, entender o paradoxo da apatia, também se encaixa aqui. A gente naturalmente tende a fugir do desconforto, né? Sim, total. Mas é justamente quando a gente se desafia, quando sai da zona de conforto, que a mágica acontece. Perfeito. É na zona de conforto que a gente cresce, que a gente se transforma. É tipo um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais forte ele fica. E a terceira regra, evitar o erro da racionalização, é um alerta pra gente não cair na autossabotagem, sabe? Quando a gente inventa desculpas pra justificar nossos erros, em vez de assumir a responsabilidade e aprender com eles. Isso eu conheço bem. É tipo o que a gente perde uma oportunidade de falar, mas eu nem queria mesmo. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo para evoluir, né? Exato. É ter a humildade de reconhecer nossos erros e usá-los como aprendizado. E essa sinceridade se conecta com a importância de ter convicções fortes. O Jacob usa a história daquele casal que comprou um quadro num brechó para uma mixaria. Eles tinham certeza que a obra era valiosa, mesmo sem nenhuma garantia. E essa intuição, essa convicção, levou eles a investigar fundo a origem do quadro, até descobrirem que era uma obra-prima autêntica. A gente vê que acreditar em algo, mesmo sem ter provas, pode levar a resultados incríveis. Totalmente. A gente precisa confiar na nossa intuição, no nosso feeling. E o poder das convicções aparece também na história do Joshua Bell, aquele violinista virtuoso que tocou no metrô, no meio da correria. E foi ignorado pela maioria das pessoas. É inacreditável, né? Como a gente pode ser cego para coisas incríveis que estão bem na nossa frente. Nossas convicções, nossos preconceitos moldam nossa percepção da realidade. Elas funcionam como um filtro, né? A gente só enxerga o que quer enxergar. E o Jacob usa outro exemplo para ilustrar isso, a descoberta da bactéria H. pylori, que causa úlcera. Os médicos que fizeram a descoberta foram ignorados por anos, porque a comunidade médica não acreditava que uma bactéria pudesse sobreviver num ambiente ácido do estômago. A gente vê como as crenças limitantes podem ser um obstáculo para a evolução, para novas descobertas. É preciso ter a mente aberta, a curiosidade de questionar o que a gente considera verdade absoluta. E essa abertura para o novo se conecta com a importância de cultivar uma mentalidade de crescimento. Aquela que a gente comentou na primeira parte. Acreditar que a inteligência pode ser desenvolvida, que a gente pode aprender e evoluir constantemente é fundamental para alcançar o sucesso. Lembra do exemplo que o Jacob usa? O da partida de xadrez entre o Garry Kasparov e o computador Deep Blue. O Deep Blue processava milhões de jogadas por segundo, mas quem venceu foi o Kasparov. Pois é. Essa história nos faz questionar o que a gente entende por inteligência, né? Será que é só a capacidade de processamento, de lógica? Ou será que tem algo mais, como intuição, criatividade, capacidade de adaptação? E a pesquisa da Carol Dweck mostra que quem tem uma mentalidade de crescimento tende a ter mais sucesso, porque está sempre em busca de novos desafios, de novas formas de aprender e evoluir. Exatamente. É como se a gente tivesse um motorzinho interno que nos impulsiona para frente, para buscar novas experiências, novos conhecimentos. E essa busca constante é fundamental para a gente adaptar a um mundo em constante mudança. E por falar em adaptação, o Jacob usa o exemplo do mundo online para mostrar como a gente tende a criar personas. Perfis idealizados que não correspondem à realidade. A gente tenta se encaixar num padrão, numa expectativa e acaba se afastando da nossa essência. É a busca pela perfeição que muitas vezes nos leva à frustração, né? A gente se compara com a grama do vizinho que sempre parece mais verde e esquece de cultivar nosso próprio jardim. E essa busca por perfeição se reflete também na nossa relação com a própria imagem. O Jacob cita o exemplo do cirurgião plástico Maxwell Maltz, que percebeu que alguns pacientes continuavam infelizes com a aparência, mesmo depois de fazerem cirurgias. É como se a gente buscasse a felicidade num pote de creme, numa roupa da moda, num procedimento estético. Mas a verdadeira transformação precisa acontecer de dentro para fora, né? A gente precisa se aceitar, se amar para se sentir bem de verdade. E a gente vê essa busca pela autenticidade na história da Gisele, que foi criticada no início da carreira por ter o nariz grande demais para ser modelo. Mas ela não se abalou, acreditou no seu potencial e se manteve fiel à sua essência. E essa autenticidade foi a chave do sucesso dela. Ela se tornou ícone, uma referência de beleza natural, sem precisar se encaixar em padrões impostos. E a história do Bill Joy, que a gente já mencionou, também ilustra essa ideia. Ele era apaixonado por programação e passava horas e horas se dedicando a isso, sem se preocupar com o que os outros pensavam. E essa paixão o levou a criar coisas incríveis. Ele se tornou um dos pioneiros da computação. Um visionário que ajudou a moldar o mundo que a gente vive hoje. É inspirador, né? A gente precisa ter a coragem de seguir nosso coração, nossa intuição, mesmo que isso signifique ir contra a maré. E para finalizar essa segunda parte da nossa conversa, eu queria destacar a importância de ter uma visão clara do que a gente quer alcançar. Definir um propósito, um objetivo que nos guie, que nos motive a seguir em frente. E para alcançar esse objetivo, a gente precisa ter foco, disciplina.
Não se distrair com as tentações, com os atalhos, com os obstáculos que surgem pelo caminho. E a gente precisa ter a coragem de sair da zona de conforto, de se aventurar, de experimentar coisas novas. E lembrar que o sucesso é uma jornada, não um destino. É preciso curtir o processo, aprender com os erros e celebrar as conquistas ao longo do caminho. E na próxima parte do nosso mergulho no livro Óbvio que Ignoramos, a gente vai se aprofundar na importância do esforço e da persistência na busca pelo sucesso. Fiquem ligados, chegamos na parte final da nossa imersão no livro O Óbvio que Ignoramos. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de 2 ingredientes que eu acho são a base de qualquer jornada de sucesso: esforço e persistência. Essa é a parte que coloca em xeque aquela ideia de que o sucesso é só para quem tem talento inato, para quem nasceu para brilhar, né? Tipo, será que se contentar com o que já sabe fazer ou dá para ir além? E para ilustrar isso, o Jacob traz a história dos Beatles lá em Hamburgo. No comecinho da carreira, eles não eram lá essas coisas. Mas a quantidade de horas que eles passaram tocando, ensaiando, se dedicando, foi o que transformou eles na banda lendária que a gente conhece. Tipo, a regra das 10.000 horas. Aquela ideia de que a prática leva à perfeição. Bem, será que funciona mesmo? O Jacob defende que sim. E essa regra vale para qualquer área. Quer ser um escritor de sucesso? Escreva muito. Quer ser um atleta de alto nível? Treine muito. O segredo é a prática deliberada focada com o objetivo de melhorar a cada dia. E essa história dos Beatles quebra aquela ilusão do sucesso da noite pro dia, né? A gente vê a Gisele Bündchen brilhando nas passarelas, mas por trás daquele glamour todo, tem anos de trabalho duro de aperfeiçoamento de persistência. É isso aí. A Gisele podia ter se acomodado com o sucesso inicial, mas ela foi além. Buscou novos desafios, se reinventou, expandiu os horizontes. E o mais legal é que ela nunca deixou de lado a paixão pelo que faz. Falando em paixão, a história do Bill Joy, aquele gênio da computação, é de tirar o chapéu. O cara passava horas e horas programando simplesmente porque amava o que fazia. E essa paixão, essa entrega o levou a criar inovações que mudaram o mundo da tecnologia. É a prova de que quando a gente faz o que ama, o esforço se transforma em prazer. Para a gente amarrar tudo que a gente conversou sobre o livro, Óbvio que Ignoramos, eu queria destacar a importância da coragem. A coragem de sonhar grande, de correr atrás dos nossos objetivos, de sair da zona de conforto. Totalmente. Muitas vezes a gente se sabota por medo do fracasso, da rejeição, do julgamento dos outros, mas a gente precisa ter essa coragem de se jogar, de tentar de arriscar. Lembrar que sucesso não é uma linha reta, é uma jornada com altos e baixos, curvas e desvios. O importante é ter persistência. Aprender com os erros e nunca desistir dos nossos sonhos. E o livro nos dá um mapa para essa jornada, né? Com a lei da tripla convergência, com as regras da primeira milha, com a importância do esforço e da persistência. Exatamente. O livro nos convida a olhar para dentro, identificar nossos talentos e paixões, definir nossos objetivos e traçar um plano para alcançá-los. E a gente precisa ter em mente que sucesso é individual. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. O importante é encontrar nosso próprio caminho, a nossa própria fórmula para ser feliz. E aí, pessoal? O que vocês acharam do nosso mergulho no livro O Óbvio que Ignoramos? Espero que tenham se inspirado com as histórias, com os insights, com as provocações que a gente trouxe aqui. E que vocês tenham a coragem de colocar tudo isso em prática, de correr atrás dos seus sonhos com foco, disciplina e persistência. A gente se encontra no próximo LivroCast. Até lá. Até a próxima. Um abraço.